Hoje nós vamos falar sobre ângulos em uma circunferência, tá? Então nós temos três casos. O primeiro é chamado de ângulo central. Então quando que eu tenho um ângulo central? Quando o vértice do meu ângulo é o centro da circunferência. Então no meu caso, nesse meu primeiro desenho aqui, esse ponto O é o centro da circunferência, uma semirreta é OA e a outra é OB. Então, esse ângulo que forma aqui, que eu representei por ângulo beta, ele é o meu ângulo central. As atividades podem se referir ao ângulo central ou ao arco beta, que seria esse segmento aqui. Então, se falar em ângulo central ou arco, ele está se referindo ao mesmo ângulo. E também pode acontecer esse caso aqui. Aqui também é um ângulo central. A diferença é que aqui eu tenho um ângulo agudo, menor do que 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo maior que 180, tá? Então, sempre a gente vai utilizar o ângulo de acordo com a informação que for dada no exercício. O próximo é o ângulo inscrito. Então, um ângulo é considerado um ângulo inscrito em uma circunferência quando o vértice do ângulo faz parte da circunferência. Então, aqui o vértice é esse ponto P, que pertence à circunferência, e os outros dois pontos, né, que formam aqui o ângulo APB também fazem parte da circunferência. Então, aqui nós temos o chamado ângulo inscrito. E o ângulo de segmento é quando acontece essa ideia aqui. Eu tenho uma reta tangente à circunferência, tá? E um segmento secante a essa circunferência. Como nós já falamos em aulas anteriores, segmento tangente é aquele que toca a circunferência em um único ponto. Segmento secante é aquele que corta a circunferência em dois pontos. Então, aqui eu tenho um encontro entre eles, ó, um segmento tangente e um segmento, uma reta, né, tangente e uma reta secante. Esse ângulo aqui, que é o ângulo de encontro entre essas duas retas, é chamado de ângulo de segmento. Aí nós temos algumas propriedades importantes com relação a isso. A primeira é a seguinte, ó, não importa se o seu ângulo é menor do que 180 ou maior do que 180, sempre é válida essa relação aqui. Sempre que eu tenho um ângulo inscrito e um ângulo central, o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Então perceba aqui, ó, aqui eu tenho ponto A, ponto B. Aqui foi desenhado o ângulo central, usando esses dois pontos. E aqui foi desenhado um ângulo inscrito, também usando esses pontos A e B. Essa relação aqui sempre vai ser válida. Esse ângulo central é o dobro do inscrito correspondente a ele. Nesse segundo desenho, vale do mesmo jeito. Aqui eu tenho um ângulo central e aqui eu tenho um ângulo inscrito. O ângulo central é o dobro do inscrito. Então, é o que está escrito aqui, ó. A medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito correspondente a ele. Essa propriedade também vale quando a gente fala de ângulo de segmento. Se eu tenho um ângulo de segmento, que aqui eu representei por alfa, e o meu ângulo central aqui, beta, então, de novo, o ângulo central usando esses pontos A e B. A relação continua sendo válida. A medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo de segmento correspondente a ele. Ou seja, beta é igual a 2α. Certo? E uma consequência da propriedade é quando eu tenho isso daqui, ó. Quando eu tenho um triângulo inscrito aqui em uma circunferência, onde um lado do triângulo é o diâmetro da circunferência. Como aqui é o diâmetro da circunferência, o que acontece? Esse ângulo aqui, ele é de 180 graus. Então, esse ângulo A, ele é um ângulo inscrito em relação a esse ângulo central. Então, esse ângulo é a metade, 90 graus. Então, qualquer ponto que eu pego nessa parte de cima aqui, dessa semicircunferência, esse ângulo que vai ser formado sempre será um ângulo de 90 graus. Então, olha lá. Todo ângulo inscrito em uma semicircunferência é reto, ou seja, mede 90 graus.
E uma última coisa importante com relação a isso, que é quadrilátero inscrito em uma circunferência. Então, na aula anterior, nós falamos de quadrilátero circunscrito. Agora, nós temos quadrilátero inscrito. Então, olha só. Eu tenho, então, aqui uma circunferência e um quadrilátero ABCD inscrito nessa circunferência. Então, o quadrilátero está dentro. O que significa dizer que o quadrilátero é inscrito? Que os 4 vértices do quadrilátero, ó, A, B, C e D, os 4 vértices, são pontos da circunferência. Isso significa dizer que o quadrilátero está inscrito. E aí, em todo quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares. Então, isso aqui também vai ser bem importante para a gente. Quando eu pego aqui nesse quadrilátero, o ângulo alfa é o oposto ao ângulo gama. Então, como eles são suplementares, a soma entre eles, 180. E o ângulo beta é oposto ao ângulo delta. Então, beta mais delta também é 180. Então, a soma de dois ângulos opostos sempre dá 180, sempre que o quadrilátero for inscrito na circunferência. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos com essa ideia. Na figura abaixo, O é o centro da circunferência. Calcule o valor de x. Então, olha aqui o nosso primeiro exemplo. Aqui o meu ponto O é o centro. Então, eu consigo ver que aqui, de acordo com o meu desenho, esse ângulo aqui mede 118 graus. Eu consigo ver que esse ângulo é um ângulo central. Eu quero saber quanto vale esse meu ângulo x, que é o ângulo inscrito correspondente a esse ângulo central. Então, de acordo com a nossa propriedade, o ângulo central é o dobro do inscrito. Então, 118 é igual a 2x. Ou seja, x é igual a 118 dividido por 2, que dá 59 graus. Então, esse ângulo, 59. Se eu tivesse essa ideia, aqui eu tenho ao contrário. De novo, o ponto O é o centro, só que agora foi dado a medida desse ângulo, que é 41, que é o meu ângulo inscrito, e eu quero saber a medida do x, que é o meu ângulo central. Então, de novo, usando a propriedade, o ângulo central, que é o x, é o dobro do inscrito correspondente a ele. 2 vezes 41, 82. Próximo exemplo. Na figura abaixo, novamente, O é o centro da circunferência. Calcule o valor de x. Mesma ideia, só que agora eu não tenho um ângulo, eu tenho de novo o ângulo central, 104 graus, só que esse daqui é o ângulo de segmento. Porém, a propriedade é a mesma. O ângulo central é o dobro da medida do ângulo do segmento correspondente a ele. Ou seja, 104 dividido por 2, aquele ângulo x mede 52 graus. No próximo exemplo, nós vamos usar exatamente a mesma ideia. Na figura abaixo, O é o centro da circunferência. Calcule o valor de x. Qual é a diferença desse para os anteriores? Que aqui nós vamos ter que montar uma equação. Porém, a propriedade é a mesma. O ângulo central, que é 130, é o dobro do ângulo inscrito. Como a minha variável está no ângulo inscrito, eu vou começar com ele, então. Então, 2 vezes 2x mais 5 é igual a 130. Então, 4x mais 10 é igual a 130. O 10 que está mais passa menos. Então, 4x vai ficar igual a 120. 120 dividido por 4, o valor do x é 30 graus. No próximo exemplo, na figura abaixo, O é o centro da circunferência, calcule o valor de alfa. Então, percebam que agora aqui nós estamos com um quadrilátero inscrito em uma circunferência. De acordo com a nossa propriedade, a soma dos ângulos opostos do quadrilátero é 180 graus. Então, os ângulos opostos são suplementares. Nesse meu caso, então, eu sei que esse ângulo é oposto a esse. Então, alfa mais 72 é igual a 180 graus. Logo, o meu alfa 180 menos 72, que vale 108 graus. E o último exemplo, de novo, eu tenho na figura aqui, eu tenho o O sendo o centro da circunferência, e agora eu quero calcular alfa, beta e gama. Então, agora eu quero calcular esses 3 ângulos. Bom, vou usar de novo a ideia de quadrilátero inscrito. O ângulo
beta ele é oposto ao ângulo de 108. Então, beta mais 108 é igual a 180. Ou seja, o beta é 180 menos 108, 72 graus. O ângulo gama é oposto ao 112. Então, gama mais 112 é igual a 180. O gama vai ser 180 menos 112, que dá 68. E para eu determinar o ângulo alfa, eu posso olhar aqui como é uma continuação desse lado aqui do meu quadrilátero, esses dois ângulos aqui também são suplementares. Ou seja, alfa mais gama é igual a 180. Como eu já descobri o valor do gama 68, 180 menos 68, alfa 112, que consequentemente é a mesma medida desse ângulo oposto aqui ao gama, certo? Um bom estudo a todos.